Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, um privilégio que Deus nos dá de podermos estar aqui na casa dEle, podendo adorar a Ele junto com os nossos irmãos em Cristo. E nessa noite nós estaremos pensando um pouco a respeito ainda do livro de Provérbios. E nós vamos ler e pensar nos versículos de 13 a 26. Num momento de vida onde é tão comum a gente ouvir uma expressão que tem dominado hoje os nossos dias, um investimento que dê lucro. A gente ouve tantas pessoas pensando nisso hoje em dia. Existem milhares de cursos na internet, se você procurar, para te ajudar a investir de maneira segura, para que você consiga alcançar um retorno daquilo que você investe. E é interessante pensar em investimento aqui, quando leremos esse texto, porque Salomão vai ensinar para esse filho seu que não existe melhor investimento do que investir em adquirir sabedoria. O melhor investimento que o homem pode promover para si mesmo é investir em acrescentar cada vez mais sabedoria. É claro que Salomão está lidando aqui com um princípio de alguém que conhece, que já foi alcançado por esse Deus e, portanto, está nessa caminhada, nessa luta de crescer em maturidade para que essa sabedoria possa ser o guia da sua vida. E por isso, no capítulo 3, nós vamos ver que, apesar do mundo falar da necessidade de investirmos o nosso tempo, o nosso dinheiro, ou qualquer outra coisa que temos, para que isso possa gerar um lucro terreno e passageiro para nós, Salomão vai ensinar e vai se preocupar em educar o seu filho, para que ele perceba que o melhor investimento que o homem pode promover para si mesmo é acrescentar sabedoria à sua vida. Cada dia mais, sem parar. Não é uma coisa que aconteceu quando eu me converti e agora eu não preciso mais me preocupar em buscar sabedoria. Pelo contrário, como nós vemos na própria palavra de Deus, Deus nos direciona a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E isso é adquirir sabedoria. Como vimos no início do livro de Provérbios, nós vemos que Salomão trata a sabedoria de maneira completamente ligada a temor do Senhor. Então, Salomão está ensinando para o seu filho, discípulo aqui: olha, meu filho, se você tem alguma coisa que você deve investir na sua vida, invista no temor do Senhor. Porque isso nunca te fará mal. Isso nunca te deixará abandonado, perdido. Pelo contrário, te guiará de maneira consistente, firme, porque você estará sendo guiado pelo temor do Senhor. Dessa maneira, então, nós veremos que hoje o rei Salomão vai dizer a respeito desse melhor investimento que um homem pode ter, que é a sabedoria. E eu peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura do capítulo 3 do livro de Provérbios. E nós vamos ler dos versículos 13 ao 26. Provérbios 3, versículos de 13 a 26. A palavra de Deus diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça,
Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o teu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Amém? Vamos orar? Pedir para que Deus nos abençoe nesse tempo. Senhor Deus nosso Pai, nós clamamos a Ti nesse momento, suplicando que o Senhor nos abençoe pela Tua palavra, Pai. Esse momento em que teremos aqui a oportunidade de estudar um pouco mais da Tua palavra, Pai, a nossa oração é para que o Senhor abra os nossos corações, para que possamos ouvir cada palavra que a Tua palavra já nos disse. E que possamos compreender não só com as nossas mentes, mas com as nossas atitudes também. Porque a Tua palavra nos confronta a ter atitudes práticas que mudam o nosso dia a dia. E por isso, Pai, te pedimos que o Senhor nos dê olhos atentos para que possamos enxergar naquilo que temos falhado, pecado contra Ti, Pai. Que o Senhor possa nos fazer enxergar, para que assim possamos colocar diante de Ti, arrependidos, desejosos de mudar de atitude, para que o Senhor seja demonstrado por meio das nossas vidas. Senhor, essa é a nossa oração, e nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, como nós vimos na semana passada, nós vimos ali Salomão ensinando algumas coisas muito importantes para o seu filho, onde ele vai tratar a ideia do temor do Senhor diretamente ligada à confiança em Deus e dependência em Deus. E nós vimos aqui, na semana passada, que era dependência ou morte. Porque aquele que não depende do Senhor, aquele que não confia no Senhor de maneira dependente, a colocar a sua vida, a apoiar totalmente a sua vida na certeza de que Deus é a rocha firme, todos esses que não entendem essa realidade estão fadados à morte. E Salomão, então, agora, ele vai passar nos versículos de 13 a 26 a falar sobre um investimento, ainda tratando sobre a ideia de sabedoria, como eu falei para os irmãos. Na primeira mensagem que eu preguei aqui, eu falei para os irmãos, olha, meus irmãos, o livro de Provérbios é um desafio muito grande, porque ele sempre vai falar sobre sabedoria. Todos os aspectos tratados por Salomão aqui nesse livro estão diretamente ligados ao conceito que ele estabelece a respeito de sabedoria no capítulo 1, no versículo 7. Porque isso irá guiar e impactar a vida daquele discípulo, filho, que está desejoso de aprender mais, que está desejoso de adquirir mais sabedoria por meio da palavra do Senhor. E portanto, se empenha, se dedica e vive de maneira hábil, vive de maneira habilidosa a sua vida, porque está sendo guiado pela sabedoria do Senhor. E dessa forma, então, Salomão, ele vai começar aqui de maneira invertida dos outros versículos que nós lemos nas últimas 2 semanas. Porque nos primeiros versículos do capítulo 3, nós vimos que Salomão inicia sempre a sua abordagem com o seu filho com uma exortação seguida de um resultado. Olha, filho, faça assim, e o resultado natural para aqueles que praticam isso é esse. Olha, meu filho, use isso a seu favor. Então, quando você tiver essa atitude correspondente, então o resultado será esse. Mas agora parece que Salomão ele vai inverter o processo aqui
porque talvez ele quisesse enfatizar aqui a ideia do investimento, do melhor investimento que o homem pode fazer. E por isso, então, ele começa a dar os resultados. Ele muda a ordem da sua escrita para poder dar ênfase nesses resultados que é produzido por meio dessa atitude de investir em sabedoria. E quando nós olhamos, então, para o versículo 13 do capítulo 3, Salomão vai dizer para esse filho: olha, meu filho, feliz é o homem que acha sabedoria. Feliz é o homem que obtém entendimento. Salomão, não é a primeira vez que Salomão menciona isso. Ele já falou outras vezes. E aqui ele vai repetir essa afirmação: olha, meu irmão, não existe nada que seja mais produtivo, que possa produzir mais felicidade na vida de um homem do que investir a sua vida em dedicar-se a buscar sabedoria. Ou, melhor dizendo, a buscar o temor do Senhor. Não existe nada que possa promover felicidade verdadeira na vida do homem que não seja o temor do Senhor. Por isso, então, ele já começa falando: ó, meu filho, você tem que entender que o resultado natural para aqueles que vivem de maneira sábia, que estão dispostos a correr e investir o seu tempo em adquirir sabedoria, o resultado é simples: você será um homem feliz. Quando nós olhamos para o nosso dia a dia, meus irmãos, e pensando na perspectiva daquela ideia de investimento que eu falei no início, muitas vezes nós buscamos os investimentos porque nós queremos arrecadar com esses investimentos um lucro, para que assim talvez a nossa vida seja mais feliz. Meus irmãos, não tem problema nenhum em ganhar dinheiro. Não tem problema. Não tem problema nenhum você buscar artifícios legais que habilitem você a investir em uma coisa que te dê um retorno rentável para você. Não tem problema nenhum. Salomão não está dizendo aqui: não invista em dinheiro. Mas Salomão está dizendo aqui: olha, invista acima de tudo em temor do Senhor. Mais ou menos quando a gente olhou para a história do jovem rico, quando se encontra com Jesus, um exemplo muito prático da ideia de alguém que investiu em outras coisas, não foi no temor do Senhor. E nós vimos aqui que o jovem rico, ele ali colocando diante do Senhor a sua capacidade humana, por si mesmo, de alcançar a eternidade, quando foi exortado pelo Senhor Jesus para que ele abandonasse todo aquele dinheiro que ele havia arrecadado com os seus muitos investimentos e servir a Deus e servir a Cristo de maneira integral, a resposta do jovem rico foi o qual? Não, Senhor. Aí o Senhor já está pedindo demais. Um exemplo claro de alguém que não investiu em temor ao Senhor. Porque o seu dinheiro se tornou mais importante para ele do que o Senhor. Meus irmãos, naturalmente, o homem que serve e é temente ao Senhor, ele é feliz. Não quer dizer que ele nunca vai se entristecer, não quer dizer aqui que ele nunca vai passar por uma situação difícil, não quer dizer que ele nunca vai perder nada na vida, mas quer dizer que ele é extremamente contente, satisfeito, plenamente dedicado ao seu Senhor a ponto de poder ver todas as situações cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a realidade. Salomão está ensinando isso para o seu filho. Meu filho, entenda, o homem guiado pela sabedoria é feliz. Abram comigo a Bíblia de vocês, Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1. A palavra de Deus diz assim:
Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Olha só que interessante que o salmista vai falar para a nação de Israel. Meus irmãos de Israel, israelitas, ouçam bem. Louvado seja o nome do Senhor, porque como é feliz o homem que teme ao Senhor. E que depende e que se apoia na palavra do Senhor. É feliz. Ele é feliz porque ele está plenamente satisfeito no seu Senhor. Salmo 119, versículo 2. Salmo 119, versículo 2, o salmista vai dizer assim: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Mais uma vez, uma expressão de certeza, de convicção de que aqueles que temem ao Senhor são felizes, são alegres, porque se satisfazem no Senhor, porque o temem. Continuando, Salmo 128, versículo 1, o salmista vai dizer assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Uma certeza, meus irmãos, de que nós podemos ter na nossa vida, é que nós que tememos ao Senhor, seremos felizes. Não é uma promessa que eu vou experimentar somente quando Cristo Jesus retornar e eu estiver com Ele no céu. Eu já sou feliz em Deus agora, por temer a Ele. A minha satisfação em Deus promove em mim uma felicidade que não pode ser contida e que não se abala com as adversidades do tempo. Investir em sabedoria implica em receber um retorno eterno, não terreno. Conquanto ainda, investir em sabedoria impacte ativamente nas nossas vidas hoje. Porque quando nós adquirimos sabedoria de maneira gratuita, porque é Deus que concede essa sabedoria para nós, para aqueles que temem ao Senhor, todos esses que temem agora ao Senhor, então, podem viver uma vida dependente do Senhor. Isso é uma coisa que afeta o nosso presente. Afeta o nosso dia a dia, sim. Nós vimos algumas semanas passadas, na semana retrasada, se eu não me engano, quando o salmista vai falar sobre, quando Salomão vai falar sobre o caminho dos que seguem a sabedoria. É um caminho reto, de luz, não de treva, não tortuoso. Impacta no nosso dia a dia hoje. Enquanto os investimentos que nós podemos fazer terrenos podem gerar retornos apenas para esse tempo, investimento na sabedoria, em adquirir cada vez mais sabedoria no Senhor, temer a Deus, promove algo presente e futuro. Afeta o hoje, mas afeta a minha eternidade. Tudo isso. E, portanto, então, o homem que é guiado pela sabedoria, ele é feliz. Salomão está ensinando para o seu filho, olha, o resultado daqueles que seguem a sabedoria, aqueles que adquirem, buscam de maneira temente ao Senhor a sabedoria, é felicidade. E, meus irmãos, isso é uma verdade que precisamos ter gravada em nossa mente. Porque só quem teme ao Senhor pode experimentar a felicidade verdadeira. A gente olha para as pessoas aí afora, a gente olha para os momentos de festividade. Talvez agora, na época da Copa, o Brasil ganhe 2 jogos aí, o pessoal vai ficar eufórico, contente, feliz. Mas nada disso representa a felicidade verdadeira. Disso pode gerar uma felicidade genuína no coração de ninguém. Tudo isso será passageiro. Um exemplo claro é só o Brasil perder de 7-1. A felicidade acaba. Percebem como no momento a felicidade que um homem pode
ter em si mesmo, ela é completamente volúvel. Porque numa hora eu estou extremamente feliz e eu penso, nossa, cara, que legal isso. Eu posso ser feliz sem Deus. Mas é só tirar uma coisa que eu gosto, que a felicidade acaba. Mas quando buscamos a sabedoria, viver uma vida guiada por Deus, pela sabedoria concedida por Deus, a minha felicidade, ela nunca sai, ela nunca acaba, ela nunca é modificada, porque a minha satisfação, a minha felicidade está na pessoa do meu Deus, e não nas coisas que Ele pode me dar, não nas coisas maravilhosas que Ele pode fazer na minha vida, não no milagre que eu quero receber, está no meu Deus, por quem Ele é na minha vida. Essa é uma verdade que não pode sair da nossa mente, meus irmãos, porque quando ela passa despercebido na nossa mente, a nossa felicidade acaba. Porque não estamos mais temendo ao Senhor, não confiamos mais na felicidade e satisfação que Ele pode promover na nossa vida. E, portanto, não temos esperança eterna. Não podemos deixar isso passar em branco. E por isso, então, Salomão está ensinando o seu filho, olha, o homem que teme ao Senhor, que busca por sabedoria, ele é feliz. Meus irmãos, se nós investíssemos mais em adquirir sabedoria, nós teríamos um retorno incalculavelmente maior do que qualquer investimento financeiro e terreno. E talvez pensando nessa perspectiva, Salomão vai usar os versículos 14 e 15 para demonstrar isso para o seu filho. E nos versículos 14 e 15, o Salomão vai falar para o seu filho, olha, meu filho, entenda uma coisa, a sabedoria, ela é mais proveitosa do que a prata. E prestem bem atenção, ela rende mais do que o ouro. Se aqueles que buscam a prata e o ouro têm o intuito de ganhar receber um rendimento daquilo que foi investido, muito mais aqueles que investem no melhor investimento, que é a sabedoria. Porque a prata não pode ser comparada à sabedoria, e o ouro não chega perto do rendimento que a sabedoria pode gerar nas nossas vidas. E isso é maravilhoso, meus irmãos, porque nós podemos enxergar ao longo da palavra de Deus de várias maneiras diferentes, em vários versículos diferentes, Deus demonstrando isso para o seu povo, fazendo o seu povo enxergar que investiram a sua vida, em temer ao Senhor, em depender e confiar somente nele, não nas coisas materiais, não no investimento na prata, não no investimento no ouro, não no investimento dos seus bens e no crescimento para o seu próprio benefício. A sabedoria, ela gera um rendimento muito maior do que qualquer coisa terrena. Salmo 19, o salmista ele vai falar mais uma vez a respeito desse rendimento. Salmo 19, versículo 10, o salmista fala assim, vamos ler juntamente o versículo 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Nada que existe na terra pode se comparar ao investimento no temor do Senhor. E o salmista vai revelar isso para Israel. Olha, israelitas, lembrem-se dessa realidade. O temor do Senhor, ele é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor, a obediência a essas ordenanças, elas fazem com que você seja beneficiado. O rendimento dela é muito maior do que qualquer coisa material que você possa investir.
No Salmo 119, no versículo 72, o salmista vai também falar a respeito disso. E ele diz assim: para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. O salmista tinha então a consciência de que nenhum investimento terreno e temporal pode ser comparado com investimento em sabedoria. Nada, meus irmãos. Pode parecer algo repetitivo, meus irmãos, mas olha só que coisa preciosa que Salomão está ensinando para o seu filho discípulo. Meu filho, aprenda que você pode investir todo o seu tempo do mundo, todo o seu dinheiro nas coisas terrenas. Você pode investir a sua vida nas coisas aqui. E elas nunca vão render para você algo que seja eterno, duradouro, incorruptível. Nada. Então, escolha a opção de investir no melhor investimento, que é a sabedoria. Além disso, meus irmãos, a sequência do versículos 16 a 18, Salomão ele vai pontuar também outras consequências e resultados, benefícios que esse investimento pode trazer. E ele vai falar, olha, sabedoria dá aquilo que as riquezas não podem dar, meu filho. A riqueza não pode dar vida longa para você. As riquezas não podem te dar uma vida boa, agradável. As riquezas não podem te dar uma vida próspera no sentido bíblico da palavra, como nós vimos na semana passada. As riquezas que você possui, os bens materiais que você tem, eles em nada podem promover alegria plena e paz verdadeira na sua vida. Não podem e nunca vão fazer. Investir em coisas terrenas e passageiras é a mesma coisa que jogar a sua vida no lixo. Porque elas nunca promoverão satisfação plena, alegria verdadeira. Nunca promoverá a paz de Cristo na sua vida. Nunca promoverá prosperidade no sentido bíblico da palavra. Nunca. Quando nós olhamos para Salmo capítulo 1, versículos de 1 a 3, nós vemos o contraste que o salmista faz daqueles que buscam a vereda da injustiça, contrastando essa realidade com aqueles que buscam o caminho do Senhor. E nós vemos ali no Salmo capítulo 1, precisamente no versículo 3, o salmista declarando o benefício que esse temor ao Senhor vai gerar na vida deles. Olha, você vai ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Você dará fruto no tempo certo, suas folhas não se murcharão. Tudo o que você faz prosperará. Por quê? Por causa do temor ao Senhor. Viver uma vida guiada pela sabedoria vai nos conduzir naturalmente a uma vida de experiência com isso aqui. Seremos como árvores plantadas diante do ribeiro. A água está fácil dessa árvore receber o nutriente que ela precisa. E por isso você vai dar fruto no tempo certo, suas flores nunca se murcharão, seu fruto será vistoso e você prosperará. Não no sentido da prosperidade, daquilo que nós temos visto por aí afora em algumas igrejas, mas no sentido bíblico de prosperidade. O Salomão então fala para o seu filho, olha, filho, aprenda isso. Não existe investimento terreno que possa render 0,5% daquilo que investir em sabedoria pode te render. Porque quando investimos em sabedoria, que é temer ao Senhor,
a nossa vida é impactada não somente no presente, mas no futuro. A nossa eternidade com o nosso Deus. Mas, meus irmãos, além de dar ao homem essa felicidade verdadeira, e além também de dar aquilo que os tesouros desse mundo não podem dar, Salomão vai dizer que a sabedoria é o melhor investimento na vida de um homem, porque ela tem muito valor para o próprio Deus. E aqui então Salomão chama a atenção desse jovem que está aprendendo ainda sobre esse conceito de sabedoria, que está aprendendo e crescendo na sabedoria do Senhor, que ele precisa olhar para o próprio Deus para que ele possa enxergar um conceito de sabedoria. E nós vemos então que no versículos 19 e 20, o rei Salomão vai declarar que a sabedoria ela foi a base pela qual o mundo foi criado. Versículo 19 do capítulo 3 de Provérbios, o Salomão vai dizer assim, porque sua sabedoria, ou seja, a sabedoria do Senhor, lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Na sequência, versículo 20, ele diz, por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Ou seja, o universo só se move porque foi construído com base na sabedoria de Deus. A sabedoria do Senhor, ela é a base sólida pela qual Ele construiu o universo. Todas as coisas foram construídas por intermédio da sabedoria de Deus. Portanto, irmãos, para se viver bem, precisamos viver de acordo com os princípios estabelecidos pela sabedoria. Pois foi por meio dela que Deus criou todas as coisas. Ele criou todas essas coisas por meio da sua sabedoria, para que essas coisas, o universo inteiro, manifestasse a sua glória, como nós podemos ver em Salmo 19, versículo 1. Os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento revela que Ele existe. As coisas criadas por meio da sabedoria de Deus visavam justamente que essa sabedoria rendesse glória e honra para esse Deus. Por isso Salomão então vai ensinar ao seu filho, filho, aprenda. E entenda que a sabedoria é o fundamento base do universo. Porque foi por meio da sabedoria de Deus que todas as coisas foram criadas. Então tema ao Senhor. Como ele disse no capítulo anterior, o temor, a sabedoria é dada pelo próprio Deus. Capítulo 2. Ele dá a quem Ele quer, porque Ele é o dono da sabedoria. Então tema ao Senhor, reconheça e glorifique a esse Deus, porque Ele criou todas essas coisas por meio da sua sabedoria, para que por meio delas Ele fosse glorificado. Então o intuito da sabedoria na sua vida não é você se gabar, não é você se achar melhor do que o outro. Não é você bater no peito e dizer que é mais sábio do que o outro, até porque isso demonstraria ignorância e tolice, não sabedoria. Mas a sabedoria é para que ela gere honra e glória ao nosso Deus, que é o dono da sabedoria, e que usou ela para criar todas as coisas, inclusive cada um de nós. Investir em sabedoria é o melhor investimento que o homem pode ter, porque ele se baseia em um atributo do próprio Deus, que é a sabedoria. Nós deveríamos valorizar a sabedoria. Nós deveríamos olhar para a sabedoria como um presente da parte de Deus
e entendermos o privilégio de podermos colocá-lo em prática nas nossas vidas. Porque sabedoria não é um atributo adquirido pelo homem. Sabedoria não é a mesma coisa que inteligência, QI. Sabedoria, como nós vimos e temos falado, significa temer ao Senhor por quem Ele é. Reconhecer a Deus de maneira que você possa fazer isso e compreenda que isso só é possível na sua vida, porque Ele o fez enxergar dessa maneira. Isso é sabedoria. Por isso devemos investir em sabedoria. Mas depois de ter apresentado ao seu filho esse valor, o valor desse investimento, ele vai usar o versículo 21 para exortar o seu filho. E ele faz isso para que essa exortação ajude o seu filho a responder de maneira positiva, sensata e equilibrada, de que buscar a sabedoria de fato é o melhor investimento. Versículo 21 do capítulo 3, ele diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os percam de vista, porque ambos são atributos, são consequências e frutos da vida daqueles que estão adquirindo sabedoria. Porque quando somos sábios, temos a facilidade de respondermos de maneira mais equilibrada, de usar a sensatez ao invés da insensatez. E, portanto, Salomão exorta ele, os seus filhos, haja dessa maneira. Haja assim, com sensatez, com equilíbrio, porque isso é uma demonstração clara de alguém que está vivendo por meio da sabedoria. Na sequência dos versículos, nós podemos olhar para o versículo 22 a 26 e ver que Salomão relembra algumas coisas e acrescenta outras no que diz respeito ao resultado daqueles que vivem de maneira sábia, adquirindo sabedoria cada vez mais. E ele fala assim, olha, a sensatez, o equilíbrio, trará vida a você e será um enfeite para o teu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Por quê? Porque o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Salomão encerra esse momento aqui falando para o seu filho: meu filho, quando você busca e investe a sua vida em adquirir sempre mais sabedoria, em afunilar, estreitar o seu relacionamento com o seu Deus de maneira genuína, meu filho, você não precisa ficar preocupado. O seu coração estará tranquilo. Por isso você terá um sono tranquilo, em paz. Você não vai ter medo da calamidade futura que pode vir de maneira repentina, porque isso não te afetará, porque a sua segurança estará no seu Deus, no temor que você tem ao seu Senhor, e por isso você viverá em paz. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Viver uma vida investindo a minha vida em adquirir cada vez mais sabedoria, ou seja, cada vez mais temer a Deus, irá promover todos esses benefícios na nossa vida. Benefícios que não afetam simplesmente o nosso presente. Benefícios que não nos dão apenas rendimentos temporários, mas ele nos promove um rendimento eterno, duradouro e incorruptível.
A forma como podemos aplicar isso nas nossas vidas, meus irmãos, é que precisamos aprender que, junto com o rei Salomão, que o melhor investimento que nós podemos fazer não é financeiro nem terreno, mas é a palavra de Deus, em viver em conformidade com ela. Invista a sua vida nisso. Não abra mão de obedecer a palavra de Deus por causa de concessões que você tem o desejo no seu coração de abrir. Não abra mão de obedecer a palavra de Deus por causa das dificuldades que podem te cercar, porque essas dificuldades são passageiras, mas elas revelam muito. Qual investimento é mais importante para você? Se é o terreno ou se é o eterno? Se é o passageiro ou aquele que é duradouro e incorruptível? Precisamos então aprender com Salomão. O melhor investimento que podemos fazer é viver em conformidade com a palavra do Senhor, de maneira temente ao nosso Deus, para que dessa maneira Ele seja glorificado. Uma outra coisa que precisamos aprender é que precisamos também nos lembrar de que se o universo foi criado pelos princípios da sabedoria, aqueles que conhecem o arquiteto do universo, por meio do seu temor a Ele, têm à sua disposição a planta da construção. Meus irmãos, quando tememos ao Senhor e reconhecemos que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, que criou cada um de nós e todas as coisas do universo, quando vivemos uma vida temente ao nosso Deus, naturalmente teremos da parte dele também o auxílio divino para vivermos em conformidade com a palavra do Senhor. Porque Ele já nos concedeu tudo aquilo que era necessário para vivermos uma vida para a honra e glória do Teu nome. Portanto, podemos investir toda a nossa vida para ser cada vez mais sábios diante do nosso Deus. Pois o melhor investimento que podemos fazer em nossas vidas é de investir em crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, por meio da sabedoria que Ele nos concede, porque Ele é o dono da sabedoria. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus e agradecer por esse tempo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo tempo que tivemos aqui, de podermos pensar sobre esse investimento que precisamos ter na nossa vida, Pai. O Senhor nos conquistou para si, Pai, e nos deu a possibilidade de viver de acordo com a Tua sabedoria. Mas, Pai, o nosso coração pecaminoso tem o desejo de viver de acordo com a nossa própria sabedoria. E por isso falhamos e pecamos contra Ti, Deus. Mas, Deus, nós compreendemos por meio da Tua palavra que não existe outra coisa mais importante na nossa vida que podemos investir na nossa vida, que não seja a sabedoria e o temor no Senhor. Por isso te pedimos, Pai, nos ajuda a enxergar, Senhor, quando nós estamos dedicando o nosso tempo, investindo o nosso tempo, dinheiro, bens, para adquirir coisas presentes e passageiras, Pai, para que possamos identificar essas situações e colocá-las diante de Ti de maneira arrependida, Pai, pedindo perdão, Senhor, de maneira sincera, e pedindo que o Senhor nos auxilie a viver uma vida investindo a nossa vida inteira em buscar adquirir cada vez mais sabedoria. Senhor, queremos viver assim. Nós entendemos que esse é o correto e queremos buscar viver essa vida dessa maneira. Por isso pedimos que o Senhor continue nos capacitando, continue abrindo os nossos olhos para que possamos enxergar que não existe melhor investimento na nossa vida
do que investirmos em sabedoria. Que essa seja uma verdade no nosso coração, Pai. E que possamos viver vidas de maneira sábia e habilidosa para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, Senhor. E nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém.